Guardar um pouquinho para voltar a falar, porque o pessoal tem que retornar, né? A gente estava com cerca de 18 alunos aí, ó. Vou lá de novo, Mais professor. até, ó, já estamos em 20. Que a última vez que eu tinha olhado antes dessa quebra aí de aula, tinha 18. A gente tem tido aqui, em média, 26, 27 alunos, né? Uhum. 25 alunos. Bom, vou falar de novo aqui porque deu uma quebrada, né? Que eu estava falando. Quando ele pede voltar a compartilhar, desculpa. O enunciado, né? Pessoal, o que ele quer saber quando é pedida a resistência do material contra o meio corrosivo? O que é isso que ele está querendo? Meninas estão ajudando bastante hoje. Milena e Duda, e aí? O que ele quer? Ele quer saber. Isso, Oi? pode falar, Duda. Ele quer saber se a resistência se é baixa, média ou alta. Exatamente. Qual das taxas de corrosão você tem que usar como referência para responder isso? Em polegada, certo? Isso, polegada por ano. 3,96 vezes 10 a menos 3. Se você tirar a potência de 10 e colocar todos os números, né? Vai ficar 0,00396. Esse número aí não é menor do que 0,005? Sim ou não? Sim. Sim. 0,00396 não é um número menor do que 0,005 polegada por ano? Sim ou não? Sim. Qual que é a classificação então, Duda? É baixa resistência. Oi? Não, vai É ser baixa resistência. alta Desculpa, resistência. não escutei. Tem cachorro latindo aqui. Vai ser alta resistência. Isso, agora escutei. Alta resistência meio corrosiva. Alta resistência. Ao meio corrosivo. PH, o que eu coloco como justificativa na folha para te mandar isso certinho na foto? Pega o 3,96 vezes 10 a menos 3 polegada por ano. Coloca aquele símbolo, sabe aquele símbolo de maior, menor? Tem que colocar ele representando que ele é menor do que 0,005 polegada por ano. 3,96 vezes 10 a menos 3 polegada por ano é menor do que 0,005 polegada por ano. Todo mundo conseguiu entender isso aí que eu falei? Para colocar aí na folha? Senão eu mostro o símbolo aqui. Eu paro de compartilhar um pouquinho e mostro aqui na lousa. Se alguém achar que tem necessidade, não tem problema nenhum, eu faço isso. Tranquilo? Bom, Eu acho que sim. Tudo tranquilo. Oi? Acho que tá tranquilo, professor. Acho que Que tá tranquilo. tá tranquilo. Tá bom, então. Isso. Valeu, Milena. Então, vamos para a letra E. Essa letra E é mais fácil de responder qual que é a relação entre o EF e o EI, porque ele já está falando aí, ó. O tempo de vida útil para que a espessura final seja 65% da espessura inicial. Então, qual que é a relação entre o EF e o EI aí, pessoal? O que você tem que escrever aí na folha? Duda, ajuda aí, Duda.
65% de 0,377. Sim, mas aí você tem que escrever como aí na folha. Ajuda aí o restante dos colegas. A Exatamente. espessura final é igual a Não, pera. 0,65. O que você escreve primeiro? Eu escrevo a equação primeiro. Para saber a espessura inicial. Como é que fica a relação entre o EF e o EI? Isso aí que eu queria saber. Vai ter que deixar a espessura final, eu já vou colocar direto Espessura final, que é o 0,25. EF. 0,65, perdão, errei. Peraí. EF, qual que é o símbolo que vem depois? É igual ao tempo, Igual. né? Continua. Ao tempo de vida útil que eu quero achar. Não, peraí. Vezes. Primeira relação entre F e I. Ah, F sim. igual. Porcentagem, vai ser a porcentagem dele igual a porcentagem inicial. Ó, gente, o Vezes que eu o queria tempo, que vocês eu acho. falassem é EF igual a EI vezes quanto? É isso aí que eu estou querendo saber. A primeira coisa que tem que pensar é isso aí. F igual a EI vezes quanto? Vezes 0,65. Isso aí que eu estava esperando, entendeu? F igual a EI vezes 0,65. Veja, ele fala que a espessura final é 65% inicial. Aí vai na equação e pega a espessura inicial, que vocês já sabem quanto é, né? Quanto é que é. Quanto que é a espessura inicial, pessoal? Vai ser 0,35. Pode fazer essa continha aí, ó. 0,377 vezes 0,65. E aí, quanto é que deu isso, galera? 0,245 Esse 0,245 vai para onde agora? para o Y. Aliás, qual que é a unidade desse 0,245? NM. A unidade é polegada. Ah, ok. Lembra que a espessura é polegada? Então, esse 0,245 polegada é encaixado aonde? Substituído aonde agora? No Y, Isso. E no lugar do x lá na equação, quem você coloca? o T. Isso. Então, a incógnita é o t. Você está diante de uma equação do primeiro grau e você vai determinar o t em anos. Então, vou aguardar um pouquinho para vocês desenvolverem isso aí, tá bom? Dá 33,33 anos. 33,33. 33. Isso.
Vê se os outros estão achando aí a mesma coisa. Eu estou fazendo Segundo o ainda. colega de vocês aí, tem que dar 33,33. Deve ser uma dízima, né? Pode arredondar essa dízima ou Isso. deixa assim? Deixa Pode duas ir. casas depois da vírgula, tá bom. 33,33 está ótimo. Bom, aqui o compartilhamento do exercício não é mais necessário. Tá tudo na lousa aí, ó. Isso aí da frente para vocês poderem ver. Então esse último aí que vocês estão fazendo agora tem que dar isso aqui. Aí mais um TP feito aí, para vocês que participam sempre da aula aí. Já foi, né? Está faltando agora só o socrativo de corrosão, né? Vocês, pelo menos os que estavam na hora que eu perguntei na aula, disseram que não tinham feito ainda. Mas tem prazo, né? Hoje, dia 8, o limite até dia 13, né? Até o último minuto aí do dia 13. Podemos considerar essa etapa encerrada da aula de hoje? Sim. Então, vamos apagar isso aí, né? Vamos começar a falar do laboratório. Mas e os outros professores? Alguém pediu mais um tempinho? Quem falou alguma coisa, não sei se foi comigo ou foi em casa aí. Eu falei que eu tô pronto, mas e os outros? Então é bom perguntar geral aí, né? Alguém quer que espere um pouquinho mais? Só um momento, professor, peraí. Então é isso que eu não quero, né? É mandar tocar o barco e tem aluno ainda terminando. Avisa aí quando terminar, tá bom? Por favor. Tudo ok. Beleza. Bora. Eu mando a gravação dessa aula para vocês, tá, pessoal? Tá gravando. Bom, vamos lá para o laboratório, então. Esse material que eu vou compartilhar agora com vocês, para localizar o material didático do aluno, você tem que voltar lá para fevereiro, hein? Porque foi bem no começo que eu mandei isso aí. Chama-se laboratório número 8, tá? Vou colocar aqui na lousa. Laboratório número 8. Tá com esse nome mesmo. Laboratório. A última aula prática, né? A teoria dessa última aula prática. Ele está com esse título aqui, ó. Viscosidade. É uma aula importante essa que eu estou começando agora, assunto importante da aula de hoje, porque é certeza que são duas questões de laboratório. Poderia não falar nada, mas já estou falando. Que nem a P1, foram duas. Uma delas é muito parecida com o exercício que eu vou resolver hoje no questionário, tá? Agora eu não vou direto para exercício, apesar de ter explicado o conceito na aula prática, na gravação da aula prática, no laboratório. Mas aí, como eu disse já anteriormente, hoje é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu prefiro hoje com mais calma explicar alguns conceitos, para ficar evitando de escrever aqui na lousa, né? É uma coisa cansativa, não para vocês, porque vocês não estão tendo que copiar nada. Mas como eu tenho esse material aí em arquivo, né?
A gente vai falando aí dos pontos mais importantes. A ideia não é ficar lendo nada, até porque não é tudo que está lá que interessa para nós, tá? Pois o brim? Compartilhar esse arquivo chamado Laboratório número 8, que foi mandado para vocês faz tempo já. Aí eu vou explicando. Laboratório número 8, tá aí, ó. Me desculpem aqueles que não assistiram aula prática ainda, né? Mas assim, tem coisa que eu vou falar aqui que eu vou me referir à aula prática. Então, é assim, o correto seria o aluno já ter assistido. Me parece que foi a Duda que assistiu a aula prática, né, Duda? Foi isso? Não, foi a Milena. Eu ainda não assisti. Tá. Lá naquela aula prática, aparece um aparelho que está sendo utilizado para a medida da viscosidade de um óleo lubrificante. De que tipo? Óleo lubrificante de motor de motocicleta, de moto, tá bom? Motor 2 tempos. Ele foi colocado dentro do viscosímetro Saibot para a gente medir o tempo de escoamento num recipiente cilíndrico feito de aço inox. Esse recipiente tem uma capacidade de amostra, tua amostra é colocada lá, e a gente mede lá na aula prática o tempo que o óleo demora para cair totalmente desse reservatório de óleo. Embaixo, é tampado com uma rolha, lá no vídeo dá para perceber que eu puxo a rolha e o óleo começa a cair pelo orifício. O diâmetro do orifício é 1,765 milímetros, tá aí. O outro não foi o que a gente usou, tá? O 3,15 é o furol, o teste que a gente fez chama viscosímetro Saibot universal. Por isso que eu te falei, nem tudo que está aí serve para nós. Falo também lá na gravação que a tua amostra ela é pré-aquecida com um banho que fica em contato não direto, indireto. Por quê? Existe uma parede de aço inox separando o banho da tua amostra. O calor passa do banho para a amostra por transferência de calor nessa superfície metálica. Obviamente, o banho tem que estar numa temperatura maior do que a tua amostra. E a diferença não pode exceder 2 graus Celsius. Veja que está aí, TB menos TA menor ou igual a 2 graus Celsius. O que é TB, PH? Temperatura do banho. E qual que é o líquido que está no banho? É óleo de silicone, tá? A tua amostra é o óleo lubrificante de moto, que nem eu te falei. Lá na aula, não lembro agora, mas a diferença não chegou nem a 2 graus, é menor do que 2 graus, tá? Tá, esse óleo escoa onde, PH? Quando você tira a rolha? Lá na aula prática gravada, se o aluno, né, já viu, se vai ver, ele vai perceber. Tem um recipiente de vidro embaixo que recebe esse óleo. E no cronômetro você mede o tempo que o óleo demora para completar 60 ml nesse frasco receptor. Uma marquinha lá de 60 ml. Preenchido 60 ml, para-se o cronômetro. E o que o tempo tem a ver com a viscosidade? É a chamada viscosidade cinemática. A viscosidade é o próprio tempo de escoamento desse óleo no aparelho. E o que é viscosidade? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. É para baixo mesmo, desculpa. Tem coisa aqui que depois eu vou ter que subir de novo para explicar. Ah, achei. Deviam ter colocado isso antes, né? Bom, ainda não é o que eu quero. É que não tem a definição aqui. Queria falar da definição de viscosidade no material. Termina aqui já.
Realmente aqui não tem, viu, a definição. Eu vou falar aqui para vocês, eu falo no vídeo, vou falar de novo, tá? Depois, dando prosseguimento, essa parte aqui que eu vou explicar. Ó. O que é viscosidade, né? Eu vou até, por enquanto, parar o compartilhamento, tá? Eu preferi mostrar a lousa aqui, tá? Essa cadeira que eu coloquei aqui está me atrapalhando agora. O que é viscosidade, né? A viscosidade é uma medida, tá? Você está medindo alguma coisa. Tem uma definição mais técnica e uma que eu acho mais fácil para entender. Vamos começar com a mais técnica. É a medida do atrito interno ou molecular de um fluido. Vou trocar a caneta aqui, que essa aqui não está legal, não. A tinta já acabou aqui, por isso que ela está assim. Vou colocar ela separada aqui para não usar mais. Então, um óleo tem a função de lubrificar. Tem outras funções também, né? Por exemplo, o motor ele tem função de limpeza, né? Manter a temperatura também. Então, não é só a lubrificação. Vamos ficar na lubrificação por enquanto. Então, esse fluido está percorrendo um determinado dispositivo que, para que funcione corretamente, não tenha problemas no seu funcionamento, precisa de lubrificação para que os componentes metálicos não sofram atrito, né? Não comecem a raspar um no outro. Você vai ter desgaste e possível engripamento do motor se isso acontecer. Você precisa de óleo. Mas aí no nosso teste no laboratório, motor de uma moto, né? Para que isso não aconteça no motor de uma moto. Então, existe um atrito entre o óleo e a superfície do material metálico, no caso aí de um motor. Então, esse óleo escoa por uma superfície metálica. Existe uma resistência natural a esse movimento do fluido, tá bom? Então, é disso que eu estou falando. E as moléculas que compõem a composição do óleo é que estão sofrendo esse atrito na superfície metálica do óleo que está percorrendo o motor, a parte interna do motor. Mas eu falava de uma definição que eu gosto mais, que é essa aqui, ó, ou medida da resistência ao deslocamento de um fluido. Eu só estou colocando aqui porque eu não achei no material que eu mandei para vocês, tá? Medida da resistência ao deslocamento de um fluido, uma certa superfície. Você precisa determinar que superfície é essa, né? Porque você mudou o tipo de superfície, o comportamento desse deslocamento também se modifica, né? Por exemplo, eu estou pegando isso aqui, que não é só uma capa, né? Um livrinho aqui que é melhor do design no litoral. Sei lá o que é isso, isso é coisa da minha mulher, que estava aqui em cima. Tem umas facas aí, uns garfos, isso é coisa de enfeite, sei lá, bom, de cozinha. Então aqui, imagina que é vidro, tá bom? Aí eu coloco aqui em cima, ao mesmo tempo, mas as gotas teriam que ter o mesmo tamanho. Eu coloco, e deixo assim mesmo, nessa posição, na vertical. Eu coloco uma gota, não, primeiro assim, depois eu viro, né? Não fica difícil. Primeiro aqui na horizontal, depois eu viro. Coloco uma gota de água aqui e uma gota de óleo lubrificante de moto, pode ser aqui, ó. Aí eu viro. Aí elas vão começar a correr, né? Você sabe que isso vai acontecer. Qual das duas vai chegar primeiro aqui embaixo? A água ou o óleo? O que vocês acham? A água. É isso aí mesmo. Agora, qual foi a superfície que as duas percorreram? A gota de água e a gota de óleo? Vidro. Se você muda para outro material, o tempo já seria diferente, entendeu?
Então, depende do tipo de superfície e o tempo desse escoamento vai depender do material também, né? Por que a água demora menos tempo? A viscosidade do óleo é maior, certo? E o material vidro aí é que está se opondo ao deslocamento do fluido, né? Ele oferece um atrito. É legal a gente falar o que é viscosidade primeiro, já que é o assunto da aula do laboratório número 8, né? E tem alguns conceitos assim que quando o cara está começando a estudar isso, tem que ficar muito claros na cabeça dele, né? Quando você aumenta a temperatura, para ter temperatura, tá? A viscosidade diminui. Por quê? As moléculas que compõem o óleo, elas ficam mais separadas. O óleo fica mais fino, então. Quando elas estão mais próximas, o óleo se torna mais grosso, mais viscoso. Então, aumentar a temperatura significa diminuir a viscosidade. Quer dizer, aumenta a fluidez, né? Vamos colocar isso aqui. Fica mais fluido. Vou ficar falando de óleo só agora, porque o assunto no laboratório lá foi óleo, né? O óleo fica mais fluido, ele desloca mais facilmente. O que eu quero dizer com isso, então? Quanto mais viscoso o óleo tiver, mais atrito a superfície vai oferecer ao deslocamento daquele óleo, tá? Obviamente, se eu inverter aqui a seta da temperatura, eu colocar para baixo, diminuir a temperatura, a viscosidade vai aumentar e a fluidez vai diminuir, tá bom? Agora vamos voltar lá para o compartilhamento. Professor, você disse mais viscoso, mais o quê? Quer que eu repita essa parte que eu falei agora de novo? Isso? Você falou que quanto mais... Vamos lá, não tem problema, eu falo tudo de novo. Você aumentando a temperatura, a viscosidade diminui. Aí o óleo fica mais fluido. Ele escoa, a escoabilidade dele aumenta. Escoa mais facilmente. Aí depois eu falei assim, obviamente se você trocar isso aqui, abaixar a temperatura, a fluidez e a viscosidade vão se comportar de outro jeito, né? Se você abaixar a temperatura, a viscosidade vai aumentar. E a fluidez vai diminuir. Quer dizer, vai ter mais dificuldade de se deslocar. Por isso aí que eu falei. Beleza? Vamos continuar. Vou voltar lá para o material que eu estava apresentando, tá? Variação da viscosidade com a temperatura. Nos líquidos, vai de encontro ao que eu falei aqui, né? A viscosidade decresce com o crescer da temperatura. Os líquidos tornam-se mais finos ou mais facilmente. Quando se eleva a temperatura, tornam-se mais grossos, mais viscosos. Opa, tem um erro aqui, né? Nos líquidos, a viscosidade decresce com o crescer da temperatura. Os líquidos tornam-se mais finos ou mais facilmente quando se eleva a temperatura. Não, tá certo. Quando se eleva a temperatura, ele fala, e tornam-se mais grossos, mais viscosos, e escoam mais dificilmente quando se reduz a temperatura. Tem nada errado aí. Eu não vou falar dos gases, porque a experiência não é sobre gases. Lá na aula prática eu explico como é que converte grau Fahrenheit para grau Celsius. Ao contrário, grau Celsius para grau Fahrenheit. Aqui não precisa falar agora, para tem que assistir lá a aula gravada no laboratório. Agora, isso aqui eu explico lá na aula prática, mas é uma parte que não é muito simples de entender, não. Preferi falar outra vez aqui, tá bom? Índice de viscosidade. O que é índice de viscosidade? Primeiramente, ele é um número adimensional. O que é um número adimensional? Não tem unidade. Ele não é baseado na teoria, ele é baseado na prática, no experimental. Por isso que ele fala que é um número empírico. Você tem que ir para o laboratório para conseguir determinar ele. Mas o que é o IVPH? O índice de viscosidade. Ele relaciona a variação da viscosidade de um óleo com a variação da temperatura. A gente explicou há pouco que quando você aumenta ou diminui a temperatura, a viscosidade não se mantém a mesma. Isso não é uma coisa boa. Por que não é uma coisa boa para o motor? Quando a temperatura vai aumentando, a viscosidade vai diminuindo. Quer dizer, o óleo vai ficando muito fino e ele não consegue mais lubrificar a máquina. Começa, à medida que você vai aumentando a temperatura e o óleo se tornando mais fino,
aumenta a possibilidade, a película do óleo ela fica muito fina, deixa de lubrificar. Aí os componentes, os dispositivos metálicos, podem sofrer atrito, começa a raspar um no outro. Vão entortar, vão desgastar, vão se deformar, vai ter engripamento, tá? Apareceu o aviso aqui que falta 10 minutos. Vamos combinar assim, ó, na próxima, quando der os 10 minutos aí, a gente dá a paradinha para o intervalo, e depois já retorna para ir direto até o final. Mas vamos lá que tem 10 minutos ainda. Continuando então o que eu estava falando. Agora, o contrário. pH, se a temperatura está muito baixa, aí o óleo está mais grosso, a viscosidade é maior. Então, quer dizer, nessa situação, não está ajudando no movimento dos dispositivos, porque o óleo tem que ter a função de lubrificação, ajudar na movimentação das máquinas, dos dispositivos metálicos que você tem dentro das máquinas, componentes mecânicos. Porém, à medida que você vai abaixando a temperatura, isso não acontece, que o óleo vai engrossando. Então, o índice de viscosidade ele mede essa variação. E o que é bom para um óleo? Quanto mais alto o índice de viscosidade, menos a temperatura vai variar com a viscosidade. Quer dizer, a viscosidade varia menos quando a temperatura varia. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você aumenta a temperatura, a viscosidade diminui. Mas nos óleos que têm índice de viscosidade maior, essa diminuição da viscosidade ela é mais lenta à medida que você vai aumentando a temperatura. E o mesmo vale para quando você abaixa a temperatura. Em óleos com alto índice de viscosidade, à medida que você vai abaixando a temperatura, a viscosidade ela aumenta, mas não aumenta tanto assim. É o ideal para uma máquina. Por que é o ideal para uma máquina? Deixa eu cessar o compartilhamento aqui por enquanto. Essa parte aqui realmente não precisa da imagem. Aí pelo menos você vê a minha explicação. Depois eu vou contar uma situação, só não sei se vai dar tempo agora antes do intervalo. Uma máquina em funcionamento tem uma temperatura normal de operação. Imagine o seguinte, que a temperatura normal de trabalho dela seja 90 graus. E você, dentre as suas outras funções do teu trabalho, normalmente quem faz isso é o operador, não é o engenheiro, tá? Mas vamos lá, você é um operador e aí você está responsável, dentre outras, como eu disse, na tua função, você não vai ganhar só para isso. Por exemplo, um cara que passou por isso 30 anos da vida dele foi meu pai, meu falecido pai. Essa função hoje na refinaria da Petrobras do Cubatão, ela é terceirizada. Mas na época do meu pai, a Petrobras tinha funcionário, não era só o meu pai, até porque é muito grande lá. Ele era o responsável por lubrificar máquinas industriais. Então, assim, o conceito de viscosidade de óleo é uma coisa que eu ouço falar desde a época que eu não ia nem para a escola, porque o meu pai vivenciava isso e falava dessas coisas para mim. Ele mexia nos carros, eu sou viciado em carro, ficava acompanhando, entendeu? Ele adorava, eu sou uma versão dele multiplicada por 10, então sempre me interessei muito por isso. Então, uma das funções dele era monitorar a temperatura do óleo naquele motor, naquele equipamento. Então, imagina, estou dando um exemplo para ti, que a temperatura normal de trabalho é 90 graus. Aí está passando lá, aí olha, tem o termômetro, a medição, naquela época não era, na época dele não pegou digital, né? Era analógico, o ponteirinho. Aí o ponteiro está marcando 120 graus, velho. O que vai acontecer com a viscosidade? Fala para mim. Estando 30 graus acima, ela vai estar maior ou menor? Ela vai estar menor, porque o óleo Claro, vai começar pô, a vai ficar dar mais problema frio. isso aí, você pode perder o motor, cara. A não ser que o óleo seja preparado para não perder a viscosidade em tal temperatura. Então, aí que tá. Isso aí que você está falando vai de encontro quem está explicando agora. Isso aí é o Rafael que está falando, né? Sou eu. Tá. O que significa um óleo preparado para a situação? É um óleo com alto índice de viscosidade. Agora, veja, isso não significa que essa máquina possa continuar trabalhando 30 graus acima da temperatura dela, porque
não tem como você aumentar a temperatura, 30 graus de diferença, e essa viscosidade não ter uma queda. Obviamente, como ele falou, aqueles óleos que não são preparados para isso, um índice de viscosidade que não é tão alto, vai ter uma queda maior da viscosidade. Mas veja, mesmo que o índice de viscosidade seja alto, não tem como não ter queda da viscosidade. Ou seja, o cara não pode demorar muito para parar o funcionamento dessa máquina. Aí depois ele vai ter que descobrir qual é o motivo. Esse cachorro está enchendo o saco aqui. Qual é o motivo técnico que está levando a esse aumento da temperatura? É problema no resfriamento, né? No sistema de resfriamento do óleo. Por exemplo, num carro, vou falar assim que fica mais fácil do cara entender. O que resfria o óleo num carro? O vento que bate na frente do carro, quando ele está em movimento, sim, ajuda. Mas o principal componente, que é o responsável pela manutenção da temperatura normal de trabalho do motor de um carro, chama sistema de arrefecimento, que é a base de água. Você tem um radiador e tem água lá dentro. É ela que vai manter a temperatura normal de trabalho. Então, a situação que eu falei que ia contar para vocês que eu vivenciei foi o seguinte: eu estou só preocupado com o tempo, que eu vou ser cortado aí na minha história, tá bom? Como eu falei, vamos aproveitar esse corte aí da... são 9h18 aqui. Bom, a hora que cortar aí, você bota uns 20 minutos, tá bom? Aí de intervalo, depois a gente volta. Então, como eu falava, eu passei pela seguinte situação. Eu saí do Santa uma terça-noite e fui para Piruíbe, certo? Dei aula à noite e fui para lá. Por que eu fui para lá? A minha esposa é funcionária pública do Estado. Quando ela passou no concurso, ela não começou aqui em Santos. Ela foi para... Primeiro foi para Botucatu, longe pra caramba, depois veio para Piruíbe, né? Foi. Aí ela já veio para Piruíbe, aí ficou lá um tempão. Ela já veio como titular lá. Aí depois ela foi para Cubatão, hoje ela está em Santos. Só que levou um tempo para isso, né? Pô, ela morou em Piruíbe lá em torno de 5 anos. Aí quando meu filho nasceu, foi nessa época aí, né? Aí obviamente ele ficava com a mãe, né? Aí é uma situação ruim, porque eu tenho meu trabalho aqui, né? E ela ficava lá com meu filho. Aí eu decidi não pegar tanto trabalho nessa época, porque uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que eu tenho que acompanhar o crescimento do meu filho, porque depois, quando está mais velho, eu devia ter passado mais tempo quando ele era criança, aí não dá mais, né? É que nem meu pai. Meu pai faleceu e eu não tenho assim comigo, pô, devia ter feito mais pelo meu pai, devia ter conversado mais com meu pai. Eu não tenho, meu sentimento com relação a isso é zero, porque eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu dei atenção para ele em vida, entende? Então não adianta ficar se arrependendo depois. Tem que fazer as coisas no momento. Para lá na frente, lá atrás devia ter feito isso. Então, eu larguei trabalho, sim, na época, para poder ter um tempo de ir para lá. Senão eu viria só no final de semana. Ou então eu ia para lá terça, aí eu não peguei trabalho quarta de manhã, aí voltava no final da tarde para dar aula na quarta noite na faculdade, né? Bom, aí eu estava indo para lá, e a temperatura normal de trabalho do meu carro, por isso que eu usei o 90 aí, naquele carro que eu tinha, hoje eu não tenho mais ele. Isso aí já faz tempo. Era 90 graus. Tá? Aí quando eu estava na estrada, a temperatura foi para 110, velho. Eu falei, caraca, eu estou na estrada, né? Fora o sistema de arrefecimento do carro, na estrada pega mais vento do que na cidade, está andando mais devagar, né? E mesmo assim foi a 110. Eu corri o risco de levar multa, porque ali o máximo é 80, né? Praia Grande até Peruíbe. Depois da Peruíbe também. Mas eu vou colocar aí de Praia Grande até Peruíbe, que era o meu trajeto aí. Aí eu comecei a pisar mais, aí abaixou para 100 e consegui chegar lá. Aí no dia seguinte, era verão essa época. Eu pensei, né? Pô, de dia vai ser pior. Aí eu saí 4 horas, saí bem cedo para estar 7 horas, porque eu falei, esse carro vai me dar problema, né? Mas eu não aconselho para ninguém fazer o que eu fiz. O certo é, o carro tinha seguro, chamava, colocava em cima do caminhão e levava para a oficina. A distância de Peruíbe para Santos, você levaria para a oficina que eu frequento em Santos sem problema nenhum. Aí eu parei 4 vezes antes de chegar na minha casa, porque ele chegou a 120. Aí eu parava, levantava a tampa do motor e ficava parado lá. Fiquei com preguiça de chamar, até vir o caminhão. Eu não ia conseguir chegar a tempo na aula também, se eu fizesse isso, que demora, né? Até chegar, colocar em cima do caminhão, o caminhão não corre.